Olá, muito bem-vindos ao Antagonista, que hoje entrevista o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Romeu Zema tem 58 anos, certo, governador? Exatamente. Muito bem. Está no seu segundo mandato à frente do governo do estado, do seu estado, o senhor é de Araxá, certo? Isto. O primeiro mandato, a primeira eleição foi em 2018. Ele era desconhecido naquele momento, mas acabou passando na frente de todos os políticos mais experientes do estado para conquistar o seu primeiro mandato. E agora, já em 2022, o caminho foi mais fácil. Ele se reelegeu já no primeiro turno das eleições. Então, governador, o senhor já está se sentindo um político em tempo integral? Já sim. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, Graeb. E depois de 4 anos e meio como governador, você aprende muita coisa. Eu sempre atuei no setor privado, mais de 30 anos anteriormente. E na campanha, em 2018, eu já comecei a aprender alguma coisa e nesses 4 anos e meio, à frente de Minas Gerais, eu digo que eu fiz alguns doutorados, sabe? Porque foi uma experiência muito rica, não só para mim, como para a minha equipe. E diante disso, eu falo que nós temos obrigação de fazermos uma segunda gestão melhor do que a primeira. Concorda? Porque há 4 anos e meio atrás, eu estava assumindo um estado sem ter o conhecimento que eu tenho hoje. Sem projetos, numa situação dificílima, caótica, não tinha dinheiro para pagar folha de pagamento, não tinha medicamento na rede pública e a situação hoje é diferente. O Estado avançou e o meu nível de conhecimento também. Muito bem. Agora, o problema fiscal, o senhor acabou de se referir a ele, não tinha dinheiro. O problema fiscal de Minas continua. É um Estado numa situação fiscal muito difícil, né? Embora me pareça que no ano passado o senhor tenha tido um superávit, não é isso? Mas ainda não tem dinheiro para fazer tudo, então o que o senhor pretende fazer nesses 4 anos para completar, ou enfim, avançar nessa tarefa de melhorar as contas de Minas? Exato, você falou muito bem, a situação é grave, mas pelo menos nós já temos hoje equilíbrio financeiro, nós já gastamos menos do que arrecadamos. Então, antes o que nós tínhamos era alguém com uma dívida monstruosa, tipo 100 mil reais, ganhava 3 mil e gastava 5 mil por mês. Hoje nós ainda temos essa dívida de 100 mil, mas já estamos ganhando 5 mil por mês e gastando 3 mil. Então já é possível você ter um planejamento, você ter o pagamento das contas em dia e com a adesão ao regime de recuperação fiscal que nós fizemos o ano passado, 2022, ficou nítido que esse regime é que propicia o equilíbrio das contas. E nós dependemos até o final do ano do Legislativo Mineiro fazer a aprovação do mesmo para que a Secretaria do Tesouro Nacional formalize totalmente esse plano. Mas estamos no caminho certo com essas mudanças que aconteceram recentemente, agora no Ministério da Fazenda, que propôs algumas melhorias, alguns avanços no regime de recuperação fiscal. Essa condição para Minas Gerais vai ficar ainda mais viável. E como é que está a relação? O senhor elogiou o Ministério da Fazenda, né? A relação com o Ministério está melhor do que com o Legislativo Mineiro? As duas estão boas ou as duas estão ruins? Me conte. Com o Legislativo Mineiro melhorou muito. O presidente Tadeu Leite é uma pessoa aberta ao diálogo, é uma pessoa com quem eu tenho me encontrado frequentemente, que sabe o que Minas precisa para dar certo no futuro. Então nós estamos vivendo um novo momento com o Legislativo, muito diferente da primeira gestão nossa. E no Ministério da Fazenda, o ministro Haddad recebeu, há 3 meses atrás, nós, governadores que estamos no regime de recuperação fiscal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais, e nós mostramos que é necessário alguns aperfeiçoamentos, principalmente o regime olhar o todo e não as partes, porque antes dificultava muito o regime tipo definir o que você tinha de gastar em cada área.
Se você está gastando menos no total, é o que interessa. Então, me parece que o ministro foi sensível a esse questionamento nosso e está fazendo aí essa mudança que deverá ser formalizada em breve. Então, a mudança, quer dizer, mudança de governo federal, né, foi tranquila para Minas. Chegada do PT ao governo. No que diz respeito a essa questão com o Ministério da Fazenda, sim. Outras questões precisa melhorar. Eu espero que o governo federal cumpra aquilo que ele disse na campanha, porque as estradas federais em Minas estão muito ruins. A BR-262 precisava ter sido duplicada há 30 anos. Até hoje não foi. A 381 precisa de melhorias, a que vai para o Espírito Santo. A 040 precisa ser reconcedida. A 262, que vai para o Triângulo Mineiro, no outro sentido, a mesma coisa. Então, o governo federal está aí e espero que ele atenda os mineiros, porque as rodovias em Minas estão, as federais, numa situação ruim. As estaduais nós estamos recuperando. O ano passado, nós iniciamos uma melhoria expressiva nas estradas mineiras. Esse processo continua em 23, em 24, em 25. Agora não adianta eu recuperar a malha própria do Estado e o governo federal não fazer da sua parte nas federais. São quantas estradas que o governo estadual está recapeando, reformando? Minas, vale lembrar, nós temos a maior malha viária do Brasil. São 27 mil quilômetros de estradas. Nós já conseguimos colocar asfalto novo em 2.500. Nós estamos priorizando os trechos aonde o asfalto está em pior situação, mas ainda temos um longo trabalho pela frente. Mas nesse momento nós temos mais de 60 frentes de obra em todo o estado. Então estamos recuperando, concedemos vários lotes de rodovias em Minas, onde as concessionárias é que estão fazendo esse trabalho. Então é um trabalho de médio e longo prazo. Para as rodovias mineiras ficarem boas, nós vamos levar aí 2, 3, 4 anos, mas esse processo está em andamento. Todo mês que passa, o percentual de rodovias em estado ruim tem diminuído. Esse processo de concessão de estradas é uma novidade em Minas? Como é que ele está caminhando? Minas, de certa maneira, tinha tido alguns avanços lá atrás e depois ficou estacionada. Nós tivemos a MG 050, que mais ou menos é a que liga Belo Horizonte a Ribeirão Preto, passando por São Sebastião do Paraíso, por Passos. Foi uma concessão feita há uns 15 anos atrás, 20 anos, uma concessão não muito bem planejada. O Brasil estava aprendendo ainda, mas nós temos corrigido os contratos, temos tido uma interlocução muito positiva com essa concessionária da MG 050 e levamos adiante. Agora são 7 lotes de rodovias que ou já foram ou estão sendo concedidos. O aeroporto da Pampulha, o ginásio do Mineirinho, o terminal rodoviário de Belo Horizonte. Nenhum estado do Brasil fez tantas concessões quanto nós fizemos na minha primeira gestão. E é necessário, porque um estado quebrado, como que ele vai investir nesses equipamentos públicos? E você tem um setor privado que muitas vezes tem capacidade de investimento e de gestão muito melhor do que o Estado. Então é uma parceria que está funcionando, que está dando certo e que vai ajudar a colocar Minas nos trilhos como nós temos feito. Agora, concessão, talvez um pouco menos, né? Mas privatização continua sendo um assunto bem polêmico, contencioso no Brasil, e o senhor está envolvido numa discussão dura lá em Minas a respeito disso. Tem 4 ou 5 grandes empresas estatais de energia elétrica, de saneamento, enfim, que o senhor planeja estatizar. Mas para isso é preciso vencer resistências de opinião pública, me parece, e sobretudo dentro do legislativo. E tem até mesmo uma mudança de lei que me parece que é bem polêmica que o senhor está tentando fazer. O senhor está querendo eliminar a necessidade de referendo para as privatizações, é isso?
Exato, Graeb. Primeiro eu tenho de dizer que nós já fizemos grandes avanços. A CEMIG hoje tem mais de 100 CNPJs a menos do que ela tinha há 4 anos e meio atrás. Nós vendemos várias subsidiárias da CEMIG, algumas conhecidas aí no mercado, como a Light, que hoje, se a empresa fosse vender, valeria talvez 5% daquilo que nós apuramos, apesar de ter sido um investimento que deu prejuízo para a empresa, porque lá atrás, bem antes do nosso governo, compraram essa participação por um valor muito maior. Vendemos a Renova, um parque eólico gigante no sul da Bahia, também com prejuízo, já que era uma empresa em recuperação judicial, e estamos vendendo Belo Monte e Santo Antônio. Então já há um avanço muito grande no que diz respeito àquilo que não depende de autorização legislativa. Imóveis do Estado, a mesma coisa, e tudo isso fez com que a empresa ficasse mais focada em fornecer energia elétrica para os mineiros e não em projetos que dão prejuízo Brasil afora, como aconteceu. E na Assembleia, nós acreditamos que teremos essa mudança legislativa, que não seja mais necessário um referendo popular. Os deputados são os representantes do povo. Os deputados têm condição de aprofundar e analisar isso muito melhor do que qualquer cidadão. Então, eu creio que vai prevalecer esse bom senso e nós queremos privatizar todas essas estatais que hoje têm controle do Estado. E lembrando, como você disse, é um Estado endividado que não tem condição de fazer aportes financeiros nessas empresas. Então, em mãos privadas, essas empresas terão muito mais recursos. A CEMIG vai ter mais recursos para levar eletricidade, a Copasa para universalizar o saneamento básico, e a Codemig já é uma empresa que não oferece serviço público, mas esses recursos sendo aplicados em infraestrutura, principalmente em estradas, a economia de Minas vai crescer numa velocidade tão maior que a própria arrecadação será incrementada num valor superior aos dividendos que o Estado recebe. Então, diferente do que algumas pessoas falam, está privatizando empresa boa, nós vamos ter uma economia muito maior que vai render mais para os cofres públicos do que o próprio dividendo. Qual que é a ordem de dividendos que essas empresas pagam hoje para o Estado? A maior delas é a Codemig. A Codemig sozinha paga aproximadamente... A Codemig, ela é de? Ela detém o direito minerário da mina de nióbio, na cidade de Araxá. Então, a Codemig sozinha é a maior arrecadadora de dividendos, cerca de 1,5 bi por ano. Quando você soma CEMIG e Copasa, talvez dê aí mais 800 milhões, 1 bi por ano. Então, nós estamos falando aí de uma ordem de grandeza de 2 a 2,5 bilhões por ano de dividendos. Uma economia crescendo mais, com estradas melhores, atraindo mais investimentos, você muito mais do que aumenta a sua arrecadação nesse valor. Tá. E o plano, pelo que eu entendi, é principalmente investir em estrada, é refazer a malha viária, com o dinheiro que eventualmente for arrecadado com a venda das empresas, é isso? Exato. O Tesouro Nacional exige que uma parcela desse valor seja usado para reduzir a dívida com a União, mas uma parte muito maior vai ser para poder fazer obras. E lembrando que nós vamos exigir que o investidor que venha controlar essas empresas faça investimentos. Nós queremos que quem vier assumir o controle da CEMIG se comprometa a continuar o plano de investimentos de 40 bilhões de reais que a CEMIG já tem, ou até acelerar ou ampliar, para nós levarmos mais energia elétrica para os mineiros. Queremos que quem vier assumir a Copasa acelere os investimentos que a mesma esteja fazendo. Então você ainda vai ter mais geração de emprego, mais movimentação econômica, sem contar as estradas. E hoje eu assisto casos lá, Graeb, de produtor rural que fala: eu não consigo mais vender a minha fruta para São Paulo ou para Belo Horizonte,
porque o caminhão trepida tanto na estrada que a minha fruta chega danificada no destino. Então, desenvolvimento econômico sem boas estradas é impossível acontecer. E lembrando que o governo federal, nos últimos anos, não investiu o que deveria em Minas. Mesmo resolvendo as rodovias, as MGs, nós ainda precisamos melhorar as BRs. O senhor falou que tem boa expectativa aí de conseguir passar a lei que retira a obrigação de referendo, né? Mas mesmo assim pode ter judicialização dessa história, né? O senhor está prevendo uma batalha muito difícil? Acha que vai conseguir fazer essas vendas até o final do mandato? Eu estou muito otimista. Como eu te disse, nós já vendemos vários imóveis. Teve, em alguns momentos, questionamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, mas nós temos feito tudo dentro da lei, tudo com a maior transparência possível. Leilão aqui na B3. Então, é um processo totalmente aberto, que nós não temos o que esconder, ninguém está sendo privilegiado. Infelizmente, em Minas, existe uma cultura de aversão à mudança. Uma das maiores críticas que eu tive foi ter colocado à frente da CEMIG um presidente competente, que fez o valor dela multiplicar por 3, mas ele tinha um defeito que eu não consegui superar. Ele não era mineiro, ele era paulista. Então nós precisamos rever esse provincianismo que existe em Minas Gerais, que é bom por um lado, você manter as tradições, etc., mas que em determinado excesso atrapalha o desenvolvimento. Então, eu vejo que nós precisamos lidar com essa questão aí. A CEMIG é importantíssima, vai continuar chamando CEMIG, vai continuar com a matriz em Belo Horizonte, mas ela vai ser muito melhor para os mineiros se ela tiver uma gestão privada do que uma gestão que tenha interesse político, como sempre aconteceu. E essa formatação das concessões, quer dizer, as obrigações que vão ter que ser cumpridas pelo concessionário, o modelo de fiscalização, isso aí já está bem desenhado? Já está bem desenhado. Lembrando que o Brasil quase todo já fez isso. Estamos assistindo aí a mais recente privatização de energia elétrica, que é a Copel do Paraná. Então, o que deu certo, o que deu errado, já serviu como lição. E o que nós vamos fazer em Minas Gerais é corrigir todos esses problemas que já aconteceram no passado, que foram poucos, diga-se de passagem. A maioria das privatizações, das concessões, foram bem sucedidas, e tenho certeza que Minas, o mineiro, os 20 milhões de mineiros, ficarão muito mais bem servidos em termos de energia elétrica, de saneamento e com as estradas, com essas privatizações. Governador, na semana passada vocês fizeram, vocês fizeram o primeiro embarque de lítio para fora do Brasil, não é isso? Qual a importância de começar a explorar esse novo metal, né? Que é importantíssimo para as baterias, enfim, para toda a indústria mais moderna, né? Então, Graeb, a semana passada, na minha opinião, foi um dos momentos mais importantes desses meus 4 anos e meio à frente do governo de Minas. Sempre se fala lá em Minas que a mineração vai exaurir, que o minério está acabando. Acontece em algumas minas. O próprio Museu de Inhotim já foi uma mina que hoje foi totalmente recomposta e de uma beleza maravilhosa. Não sei se você conhece. Então, muita gente contrária à mineração não vê que muitas vezes você pode ter uma área até mais bonita do que antes do ciclo da mineração. E nós estamos iniciando agora um ciclo novo, que é o ciclo do lítio, no Vale do Lítio, no Vale do Jequitinhonha, que sempre foi chamado de região menos desenvolvida do estado e que agora está tendo aí a oportunidade de criar milhares de empregos. Inclusive, eu estive em Itinga no início desse ano, fui cortar o cabelo lá, num barbeiro, Gabriel, e eu gosto muito de ir no chão de fábrica. Esse corte é do Gabriel? Não, depois disso eu já cortei, uma ou duas vezes então já. Não podemos avaliar. Mas ele cortou muito bem. Mas ele me disse lá a transformação que está acontecendo na cidade. Não há desemprego,
como antes havia. O movimento nos hotéis, nos postos de gasolina, nos restaurantes nem se compara. E o que nós assistimos a semana passada, esse primeiro embarque de lítio, é o primeiro de uma empresa que é a primeira a começar a produção. Nós temos já várias outras construindo a sua unidade produtiva e nós temos ali reservas para algumas décadas. Então, o Vale do Lítio vai mudar por completo o cenário daquela região e nós temos trabalhado, Graeb, para que o valor agregado seja feito em Minas Gerais. Por exemplo, como? Primeiro, esse lítio que está sendo exportado já é um lítio de alta pureza. Não é um mero minério que você tira do solo e embarca, não. Então, ele já passa por todo um processo que é ambientalmente correto, não tem barragem, não tem consumo de carbono e também não tem utilização de água que afeta os rios da região. Então, nós falamos que é um lítio verde e já temos contato com empresas produtoras de bateria para que elas se instalem ali na região e que já saia dali as baterias mundo afora e não só a matéria-prima. Em vez de produzir o aço, nós queremos produzir o automóvel, vamos dizer. Agora, governadora, a gente tem memórias muito ruins da mineração em tempos recentes, né? A começar por Mariana, que está completando, se eu não me engano, 15 anos, não é isso? O acidente. 8 anos, 8 anos, perdão. O que esse episódio ensinou ao Estado, sobretudo quando vocês começam aí a desbravar uma nova área de exploração de minério, né? Bom, infelizmente, quando Mariana aconteceu há 8 anos atrás, no governo antigo, aquele governo que me antecedeu, nada foi feito. Zero. Aliás, fizeram a Fundação Renova, que depois de 8 anos, pouco conseguiu compensar os atingidos. Agora, quando o Brumadinho aconteceu no meu primeiro ano de governo, há 4 anos atrás, nós fizemos grandes mudanças na mineração no estado e também o maior acordo de recomposição para as pessoas afetadas, de compensação para as pessoas afetadas. Nós, primeiro, proibimos a construção de barragens com qualquer risco. Aquelas que oferecem risco estão sendo descomissionadas, desmanchadas nesse momento. São dezenas de barragens que estão passando por esse processo. Todas estão sendo monitoradas para que esse tipo de advento não aconteça mais. E o processo de mineração tem mudado. Aquilo que antes demandava uso intensivo de água e construção de barragens, hoje é feito por filtro, sem necessidade de grande volume de água e também sem a construção de barragem. E fizemos o maior acordo do Brasil, 37 bilhões de reais, para recompensar aquelas regiões e as pessoas afetadas, numa velocidade muito maior do que aquilo que aconteceu em Mariana, que inclusive está sendo rediscutido nesse momento e que só depende do governo federal para ser sacramentado. Minas, Espírito Santo e União são os autores desse acordo aí contra a Samarco, que é a empresa que provocou a tragédia de Mariana, e só está dependendo hoje da União sacramentar a parte dela. Minas e Espírito Santo estão de acordo. Então, nós mostramos quando aconteceu... Mas a demora da União se deve a algum fator especial ou é só porque mudou o governo? Me parece que há muito questões de divergências internas lá. Uhum. E parece que tem gente que não quer que Minas e Espírito Santo recebam aquilo que custou vidas e também destruição ambiental e que as pessoas sejam compensadas. Nós temos pescadores no Vale do Rio Doce, cidades que foram afetadas e até hoje não receberam nada. Então, quem está contra esse acordo está contra o social dessas pessoas que foram afetadas. E é um governo que se diz social. Então, fica aí um questionamento: por que não levam adiante esse acordo que vai beneficiar os mineiros e os capixabas que foram afetados lá em 2015?
Governador, o senhor passou nas últimas semanas aí por umas 2 ou 3 situações meio de aperto por causa de frases que não são suas, mas que o senhor acabou utilizando em rede social, enfim, na imprensa, e elas lhe trouxeram críticas. Uma que era de autoria do Benito Mussolini, né, antigo ditador da Itália na época da Segunda Guerra, e outra do James Madison, se eu não me engano, né, um dos pais fundadores ali dos Estados Unidos, que falava, que punha na mesma frase as palavras democracia e tirania, né? O senhor vai parar de usar frases ou vai continuar usando frases? Como é que é? Ô Graeb, eu vou continuar, inclusive, publiquei ontem, publiquei hoje, né? Eu sempre publico uma cedo e outra à noite. Eu gosto muito de frases, de pensamentos. Agora nós temos de entender o seguinte, quando eu publico uma frase, não quer dizer que eu tenho concordância com aquela frase, né? Se você publicar uma frase do demônio, não quer dizer que você é demônio, né? Eu acho que algumas frases devem ser vistas como alerta, que eu acho que é o caso dessas 2 frases aí, né? É você querer, no caso do Mussolini, um Estado totalitário, que não é o que vai levar o Brasil adiante, mas não é, quem me conhece de forma alguma, aquilo que eu endosso. E quem acha que a democracia resolve todos os seus problemas automaticamente, eventualmente, como já aconteceu em muitos países, alguém que não é democrata pode ser eleito. Alguém que queira se tornar ali algo bem diferente de um democrata de fato, que acredita em renovação de poder. Então são frases que servem de alerta. Infelizmente alguém acha que é o meu posicionamento, mas não é de forma alguma. Mas eu já defini que esse tipo de polêmica eu vou me poupar, porque não é o que eu penso. Então vou passar a publicar frases mais naquela linha do que eu acredito, do que na linha do que eu não acredito, que é muitas vezes para servir de alerta. Então vou colocar um alerta lá. Alerta de ironia? Vou colocar ali, né? Será que não é isso que está acontecendo no Brasil nesse momento, entende? Vou colocar ali um alerta bem grande, para não haver mais mal-entendidos. Qual é a frase de hoje? Vamos pegar aqui a de hoje aqui. A de hoje está bem dentro aí do contexto. Vamos pegar aqui, ó. A de ontem à noite foi: recessões e desemprego em massa não são causados pelo livre mercado, mas sim pelas intervenções estatais na economia, do Mises, que você conhece, né? E a de hoje cedo foi: as oportunidades não acontecem, você as cria. Do Chris Grosser, mas eu nem sei quem é o Chris Grosser. Mas essas não tem muita margem para mal entendido. Não, né? Essas não tem, Então acho que teve gente que quis, se aproveitar, né, e falar que eu endossava um pensamento de um ditador, o que não é verdade, que eu sou um democrata, um liberal nato. Eu acredito no indivíduo, nas liberdades individuais. Não é um Estado gigante que vai resolver o problema do Brasil ou de qualquer país. São os indivíduos tendo liberdade de atuar, de empreender. Isso sim é que vai melhorar a nossa vida. Alerta de ironia, governador, se for. Isso. Vamos para terminar a nossa entrevista. Eu sei que o senhor tem vários compromissos aqui em São Paulo hoje. A entrevista está sendo feita no nosso estúdio aqui de São Paulo. Falar um pouquinho de política partidária, né? Porque, enfim, temos eleições no ano que vem, eleições municipais no ano que vem, e o Partido Novo está passando por um momento aí de rearranjo interno das suas forças, dos seus alinhamentos, né? Inclusive com muitas críticas do fundador, né, do partido, o João Amoedo. Então, o que é o Partido Novo hoje? O Amoedo disse que ele se afastou muito das ideias originais, se aproximou demais do bolsonarismo. O senhor provavelmente não, certamente é a principal liderança do partido hoje, porque ocupa o cargo mais de maior relevo, né? Então, o que é o Partido Novo hoje? Bom, Graeb, primeiro o partido teve aí um momento muito ruim no passado, né? Se perdeu. Um partido liberal que internamente queria que todos os deputados federais parassem de pensar e só votassem como o Diretório Nacional imaginava, mas isso hoje é passado. O partido foi reinventado,
vale lembrar que os princípios do liberalismo, da ética, da transparência, de empoderar os indivíduos continua. A essência do partido não mudou nada. O que mudou foi a operação. Em vez de nós termos um diretório nacional que oprimia os parlamentares, nós temos hoje um diretório nacional, através do presidente Eduardo Ribeiro, que trabalha junto com os mandatários. Não só os federais, como os deputados estaduais, vereadores e comigo mesmo. Então é um partido liberal que veio para fazer dentro de casa aquilo que o liberalismo prega, que é escutar as pessoas, que é empoderar as pessoas e não exigir que ninguém pense. Então o partido ano que vem, 2026, com toda certeza terá um divisor de águas e vai fazer aquilo que eu sempre acreditei e sempre solicitei e nunca fui escutado no passado, que é começarmos a eleger uma grande quantidade de vereadores, principalmente porque tudo na vida você começa pela base. Você tem que fazer o alicerce da casa para depois fazer a casa. E o alicerce da política é você ter pessoas provavelmente mais jovens na vereança, fazendo ali um trabalho, aprendendo para que amanhã possam alçar voos mais altos. Então, o partido ano que vem, com toda certeza, vai começar a fazer essa base que nunca foi prioridade no passado. O partido no passado queria fazer a cobertura no prédio antes de construir o prédio. E um partido que se perdeu, não é o caso aqui nosso, mas vejo que o Eduardo Ribeiro é uma liderança que está fazendo a diferença. A última eleição, ano passado, sabemos que o partido foi mal, mas era reflexo ainda da antiga liderança. Então, estou muito otimista, continuarei no Novo e acredito nas propostas do Novo. E na votação da reforma tributária, lá na Câmara, o Partido Novo meio que se opôs à reforma, não exatamente como fez o PL, criticando pontos concretos ali da reforma, mas dizendo que era preciso mais tempo. O senhor apoiou esse posicionamento dos parlamentares do Novo? E, em segundo lugar, o que o senhor achou do resultado da reforma tributária? Primeiro, eu fui favorável à reforma tributária com algumas ressalvas, que eu sempre disse. Primeiro, os estados precisam ter representatividade de acordo com a sua população, e não um voto por estado. Que aí Sul e Sudeste, que representam 56% dos brasileiros, vão ter 7 votos no meio de 27. Então, isso para mim não é representatividade. Então, sempre coloquei esse ponto. Sempre disse também que Sul e Sudeste têm bolsões de pobreza, que fundos de desenvolvimento regionais precisavam atender essas regiões como as outras regiões. Não queremos ter tratamento diferente. E, além disso, sempre fui favorável porque representa uma simplificação. Eu que venho do setor privado, posso dizer de carteirinha que eu usava muito mais tempo que eu deveria estar administrando a empresa para entender os impostos do que propriamente para melhorar a operação. Então o Brasil precisa. E o Partido Novo teve lá entendimentos diferentes, até porque a proposta foi submetida aos parlamentares de última hora, não deu para analisar com profundidade, para entrar em detalhes que deveriam ter sido tratados a priori e não a posteriori. Então acabou havendo divergências, mas eu acho até que essas divergências entre os parlamentares do Novo é algo saudável. Eu acho que é da divergência que se criam soluções melhores e não de quem você obriga a pensar da mesma maneira. Muito bem. Para terminar, governador, o senhor disse recentemente que o senhor, pensando em 2026, prefere apoiar do que ser apoiado. Eu nunca acredito em políticos quando eles dizem que não estão interessados em concorrer a um cargo. Ainda mais o senhor que agora, no começo da entrevista, disse que já está aclimatado na política. Então, vai apoiar, vai ser apoiado, a gente pensa mais tarde sobre 2026. Então você tem que passar a acreditar nesse político que está aqui com você, porque eu sou um político diferente, viu, Graeb, né? Primeiro,
sempre trabalhei na iniciativa privada, sou um político que dispensou todo tipo de privilégio e mordomia. Eu sempre gosto de citar, Minas Gerais tem 320 mil funcionários públicos na ativa. Eu não tenho um parente e não tenho um amigo que era de relacionamento meu anterior trabalhando na máquina do governo. Eu tenho lá gente competente trabalhando, que eu não conhecia até 5 anos atrás. Então, com todo respeito aos meus colegas políticos, mas eu tenho algumas diferenças bem grandes da maioria deles. E o meu plano para 26 é terminar o meu governo de Minas Gerais com mais de 1 milhão de empregos formais criados. Já ultrapassamos 740 mil empregos. Eu quero ser lembrado como o governador de Minas que mais trouxe desenvolvimento para o estado, que mais melhorou a vida dos 20 milhões de mineiros. Se eu fizer isso, eu já dou a minha missão por cumprida. Eu gosto muito da minha cidade, Araxá, tenho lá os negócios que eu deixei para estar cuidando do governo. 2026 está longe e eu espero que surjam bons nomes aí para nós colocarmos lá em Brasília alguém que realmente vai levar o Brasil para o futuro e não deixar o Brasil estacionado ou até retroceder como tem acontecido. E estarei dando total apoio a esse nome, como fiz na última eleição presidencial. O que eu quero é que esse governo federal que está lá, que não vai levar o Brasil para o futuro, não permaneça. Que alguém com uma visão de futuro, que acredite no poder empreendedor do brasileiro, venha assumir. Muito bem. Então foi isso. A gente entrevistou hoje o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Muito obrigado, governador. Volte sempre. O senhor trouxe aqui produtos de Minas Gerais para fazer um merchan. Exato. Espero que o senhor traga uma bateria de lítio, não só uma pedra de lítio, uma bateria da próxima vez. Vou trazer, pode deixar. E tá quero bem. lembrar aqui o seguinte, nós temos feito um trabalho, o ano passado, nós batemos um recorde importantíssimo em Minas. Nós tivemos produtor de café que, devido a estar produzindo café de altíssima qualidade, vendeu a saca por R$62 mil. Lembrando que o valor normal da saca é 1.000. Isso porque nós estamos fazendo um trabalho com café semelhante a vinho. Não tem vinho de todo preço? Por que não pode ter café de todo preço? A mesma coisa com a cachaça aqui também. Estamos regularizando os produtores de cachaça e de queijo, que no passado muitas vezes ficavam na informalidade, e também valorizando esses produtos que são tão mineiros. Então, isso remunera melhor o produtor, gera emprego e traz mais desenvolvimento. Muito bem. Muito obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado a vocês que nos assistiram. Um abraço.